Signo de Touro, vamos para a sua leitura então para o mês de setembro. Vamos ver o que a espiritualidade tem para vocês para esse mês. E a gente vai começar aqui então com a psicografia, conforme eu tenho começado para todos os signos. E depois eu vou ter que ver ali a música. Como é que é mesmo? Hoje é um dia. Eu quase posso contar o silêncio, a casa. Não sei se é assim, não lembro. Vazia. O que não sobrou me fazem companhia. Eu vou ter que ver depois a letra para deixar para vocês. Mas é como se fosse um dia, é um sentimento de término que eu tô aqui, que vem no meu cardíaco, um sentimento de finalização de ciclo. Pode ter a ver aí com o eclipse que vai ter, né? Que existe uma finalização de ciclo para você. Vamos ver o que a espiritualidade fala aqui através da psicografia. Vamos lá. Mas difícil. Amor raro, mas difícil. Não só de encontrar, mas de viver também. Se faz presente no teu campo. Está muito próximo de acontecer com alguém famoso. Será uma linda história de amor, porém conflituosa, com extremos, mas com fé, amor e paciência, tudo pode ser resolvido. Pense que o amor já ganhou, já venceu. E comece com o pé direito no seu novo ciclo amoroso. Parabéns! Você merece. Uau! Às vezes, né, a gente vê algumas histórias assim, com base na espiritualidade, no tarô, enfim, profecias, que a gente pensa, será que isso é possível para mim? Nem sempre é pra gente. Às vezes o famoso também não precisa ser a nível internacional, nacional, mas alguém que tem uma fama, é muito conhecido, também pode ser, né? Então, essa pessoa que chega no teu caminho para fazer valer tudo que você passou na sua vida amorosa, signo de Touro, trazendo para você estabilidade, apesar de alguns conflitos, porque nós estamos falando de duas pessoas que se encontram, que têm provavelmente o gene forte, e que aí a fé, a paciência, o amor, o respeito precisam estar andando lado a lado para que dê certo.
Então aqui nós estamos falando de um casal que para dar certo, assim como estão dizendo, pode ser que você tenha que ter paciência pela pessoa ser famosa, pode ser que você seja um pouco ciumenta, um pouco ciumento, então a gente não tem como entrar na vida da pessoa e querer que a pessoa deixe de ser o que ela é, né? Isso realmente não dá certo. Então, tanto de um lado quanto do outro, né? Não dá certo. Então aqui é uma experiência nova para você, para que você encontre aí um prazer novamente no amor, algo que você não vinha encontrando, porque você pode ter realmente passado por muitos problemas, tá? Que é o que eu sinto aqui, um certo pesar ainda um certo, ai, como eu vou dizer aqui, no cardíaco, assim, nem dói, mas é como se você estivesse ainda um pouco fechada e pensasse, ai, o amor não é pra mim. Se eu tiver que lidar com pessoas do nível que eu tive que lidar, eu não quero. Eu não quero, eu não quero. Eu tô me sentindo assim. Eu não quero. Então, você provavelmente só vai aceitar uma pessoa na sua vida, no seu caminho de novo, se essa pessoa te respeitar. Porque realmente, a gente vê nos relacionamentos hoje em dia, né, não tem sido fácil, assim, até pela forma como as pessoas, às vezes, numa empresa pequenininha já tem lá aquela funcionária que vê aquela oportunidade e quer a pessoa, por exemplo, né? Que é o marido da outra, esse tipo de coisa, que dirá uma pessoa famosa. Então, assim, existirão provavelmente as provocações, as tentativas de atrapalho, é aqui que você pode se perder, tá? Signo de touro. Então aqui não se perca, não deixe com que isso realmente te atrapalhe, entende? Porque é algo que vai ser muito especial na sua vida, tá? Vamos ver aqui então, tarô de Oxi olhou pra mim aqui. Vamos lá, o que nós temos aí pro signo de touro? E aí aquela música inicial, eu já nem sei mais o que é meu, tudo que vai deixam os rostos, deixam as fotos. Quanto tempo faz? Não deixa a memória, eu nem me lembro mais. Eu nem me lembro mais. Eu nem me lembro. É alguém que pode deixar você sem lembrar do passado, sabe? Fazer você esquecer do passado de verdade. O que mais? Vamos lá. Signo de touro. Ai, que delícia de energia. Aquelas histórias de filmes, sabe? Aquelas histórias, aqueles filmes de comédia romântica que a gente assiste, aí tem os percalços, as dificuldades, e termina tudo bem, todo mundo feliz junto lá, reunida, tá casando, né? Aquele tipo de coisa, assim. É mais ou menos isso, um filme da vida real para o signo de touro. E não vamos descartar aí, quem sabe até um artista de Hollywood, por que não? Né? A gente já ouviu falar de pessoas, principalmente homens, né, que acabaram se casando com artistas ou modelos, enfim, ou alguém normal, acho também, da sociedade, assim, brasileiro, né? Vamos lá, o que mais? O que tem aqui pro signo de touro? Ai, acidente supremo, mas vamos ver, às vezes é bom. Estado de alerta. Nossa, tá, tô entendendo aqui. Ah, entendi. A sua vida estava uma completa torre. É bem isso que eu tô vendo aqui. Ó, um acidente supremo e estado de alerta. Tá? A pessoa caindo aqui no chão. Então, o que eu percebo aqui? É que a sua vida estava um caos. Você pode ter quase realmente sucumbido aí, tá? Signo de touro. Seja em depressão ou até algo pior, tá? Quase aconteceu isso com você
porque realmente tudo pode ter caído na tua vida, assim. Tudo pode ter se desfeito, é como se você tinha uma família, depois você já não tem mais aquela família, você tinha aquele emprego, daqui a pouco você já não tem mais e tudo foi se desmanchando. É como se fosse, digamos que, como é que é o exemplo que eu vou dar? Eu não consigo lembrar exatamente, assim, um filme, uma imagem para você. É como se você pode aí ter se dado conta de que coisas estavam morrendo na sua vida, né? Então é como se as coisas estivessem se desfazendo, se esfarelando. Eu vejo assim coisas se desmanchando, até as pessoas, as imagens das pessoas, tudo na sua vida, assim. E aí você se pegou aí um pouco desesperada e aquilo mexeu com você, você descobrindo coisas, caindo aí informações no teu colo que podem ter te deixado muito deprimida pela verdade que apareceu em relação a outras pessoas, né? Alguém que era importante para você. Isso te fez muito mal. Só que você, ao invés de desistir, você se colocou em oração. Você pode ter falado consigo mesmo, com o seu eu superior, você pode ter falado com Deus, em quem você acredita. Se você acredita em orixá, se você acredita em anjo da guarda, com alguém você falou. E pediu, por favor, assim eu não vou conseguir mais. Desse jeito eu não consigo mais, eu não tô aguentando mais. Meu Deus, por favor, me ajuda, me ajuda. Deus, espiritualidade, me ajuda. Eu não tô suportando mais viver isso que eu tô vivendo. Por que isso tá acontecendo? Por favor, me ajuda, me mostra o que eu preciso fazer, o que eu preciso mudar. Me dá uma direção. Me dá uma direção, tô sentindo assim desespero. Me dá uma direção. Me dá uma direção, por favor, eu não aguento mais. Você pode ter tocado, sabe, até a espiritualidade com... Que é isso que eu tô sentindo aqui. Porque assim, ó, aí, com base nessa oração, você percebeu, olha só essa carta aqui, que fala sobre autoaceitação. Nessa carta, nós podemos ver aqui uma árvore morrendo, né? E aqui uma árvore verdinha. Nós vemos aqui flores, algumas caindo pétalas, morrendo, elas meio curvadas assim, né? Aqui tem, como é que se chama mesmo isso aqui? Eu não lembro. É uma folhagem, enfim, tem aqui, né? Verdinha e tal. Então, você entendeu aqui que você precisava deixar algumas coisas para trás porque elas já morreram. Elas já não existem mais, elas já não devem mais estar na sua vida. É como se fosse para chegar essa coisa maravilhosa aí para você, por exemplo, no amor, e se você estiver perto de certas pessoas, você não vai poder viver isso, essas pessoas vão sabotar. Você não pode estar com determinadas pessoas e querer viver ao mesmo tempo algo tão grandioso, tão maravilhoso aí. Algo que vocês sempre quis. Perto de pessoas que não querem o seu bem. Às vezes, os ancestrais, né? Ancestrais que podem não querer o seu bem. Então aí você compreendeu e aceitou isso. Tudo bem. Então tá, me mostrem tudo que eu preciso deixar para trás. Tudo que eu preciso fazer. E é como se quando você abre mão disso, você abre mão do, renúncia ao conhecimento. Você abre mão daquilo que você aprendeu com relação à vida. Como é viver, como é me relacionar, como é que eu tenho que me portar na vida. Porque você entendeu, você compreendeu que nem sempre essas pessoas que ensinaram tantas coisas para você de como as coisas deveriam ser, que essas pessoas não queriam o seu bem. Então você se viu obrigado aqui a fazer até, quem sabe, uma reprogramação mental, uma desprogramação de crenças limitantes, uma reprogramação mental para atrair o novo, aquilo que você quer. Você teve que deixar ir muita coisa. Olha aqui, aqui para trás, o que tá ficando são pessoas duas caras, olha aqui. São pessoas duas caras que mostram ser uma coisa, mas são outra. Então você fez o melhor que você podia fazer aqui, nesse momento. Apesar da dor, apesar da dificuldade, é o melhor, tá? Pode ter certeza disso. Eu sinto que você pode sentir até um peso, assim, de uma certa culpa,
por deixar pessoas que você gosta tanto para trás. Mas aqui, para mim, é realmente essa renúncia, vamos daí clarificar, é para tirar mais do tarô de Osho, sim. Então aqui a gente vai falar, eu entendi o que aconteceu com você até agora. Olha só, aí a energia muda. O que mais? Aqui. Entendi. Então, o maior dos milagres que aconteceu com você e que está prestes a acontecer aqui, que é o que eu sinto, é o maior dos milagres. É uma alteração de rota completa da sua vida. Porque eu sinto aqui que você se conectou com o seu eu superior, você se conectou com as suas divindades, você está ligado com a espiritualidade. E isso faz com que você tenha uma visão diferente das coisas, tá? E aí você entra aqui numa nova jornada, e olha as pessoas comemorando, mais felizes, com grupos de pessoas que você gosta. E a minha experiência é uma coisa que a gente vem aprendendo ali em constelação familiar, que eu não estou concordando mais com isso depois da situação que eu trabalhei em mim, é compreender assim por que certas coisas estavam acontecendo. Tinha questões kármicas minhas? Tinha. Mas tinha muitas coisas que eu estava tendo que transmutar que vinham de padrões familiares. Então eu tive uma compreensão de que eu tinha que me libertar dos karmas da família. Me libertar dos ciclos kármicos da família. Entregando aos meus ancestrais aquilo que era deles. E esse exercício você pode fazer mentalmente. É claro que eu fiz mentalmente e fiz com a minha mesa radiônica. Porque aí realmente tem um efeito com as geometrias sagradas que reverbera mais rápido no universo. Mas mentalmente é totalmente possível fazer esse trabalho de entrega, né? E de cortar o vínculo energético entre você e esses ancestrais. Porque às vezes se eu integrar um ancestral tão agressivo, tão tóxico, que foi tão tóxico para mim, talvez não seja a melhor solução, dependendo do caso. Eu sinto que, o que eu disse, isso aqui não concordo, é que tem coisas que a gente tem que analisar caso a caso. Para cada pessoa é uma situação. Não tem como tratar todo mundo da mesma forma. Então, quando eu me desconecto desse ancestral, pode vir um sentimento de vazio, mas aí a gente trabalha porque eu tenho o meu próprio masculino e o feminino dentro de mim. Então, é dentro desse masculino e desse feminino que eu vou estar me fortalecendo, sabe? Fazendo trabalhos ali com meditação, enfim, né, na natureza, trabalhando esse aspecto em mesa radiônica, que é o meu caso, está na minha mesa, trabalhando esse aspecto aqui de integração do masculino e feminino em mim. Eu não preciso deixar de reverenciar os meus ancestrais, mas esse reverenciamento não diz respeito a assumir os karmas alheios. E isso estava acontecendo bastante comigo em relação até ancestrais desencarnados, atuando no meu campo nesse sentido. Então aí quando eu faço um corte disso, tá? Eu me desconecto destes karmas que não são meus, que conforme a gente vai trabalhando aqui dentro do inconsciente individual, a gente vai observando que esse karma não é meu, está dentro dessa família, está dentro deste inconsciente coletivo familiar aqui, deste campo morfogenético, isso me faz estar repetindo situações que não são minhas, que não dizem respeito à minha vida. Então, eu entendo que a gente precisa analisar caso a caso, né? Pode ter caído aí uma ficha para você nesse sentido. E aí, aqui eu não tô falando para você desconsiderar ancestral, para você deixar de reverenciá-los, para você desrespeitar, dizer, então sai fora, seu, né? Não é isso. Teus karmas, sai fora. Não é isso, tá? Mas com respeito e gratidão até aqui, é deixar cada um com o que é seu, tá? Para que você siga o seu caminho em paz, tá? O seu próprio caminho. Porque aqui é como se ainda você vai entrar nessa jornada, ainda vai ter gente
da sua família, do seu passado, que vai observar toda essa autenticidade aqui, tá? E vai querer... Ah, não, entendi. E vai se arrepender, tá? Tá, e também vai jogar pedra em você. Tô estando aqui. Pode se arrepender, tem gente que vai se arrepender. E também tem gente que vai jogar pedra em você, tá? Porque você está aí tendo a ousadia de ser autêntico quando essas pessoas não puderam ser, tiveram que cumprir os padrões da época. E até aí tá tudo bem, sabe? Mas aí você começa a compreender quem é que você precisa deixar para trás, porque você continuar dentro deste campo, quanto mais afastado, melhor. Você continuar dentro deste campo é como se você estivesse ali vivendo aqueles ciclos novamente, sabe? Então, não é uma questão de nariz empinado, nada disso, mas de inteligência. Aqui você sendo inteligente para saber com quais grupos, com quais pessoas você vai se conectar. Aonde a gente observa que a gente começa a ter questões kármicas com pessoas, eu vou daí trabalhar nessas questões kármicas, ter compreensão, ter entendimento, ao invés de estar o que os outros fazem assim, querendo bloquear, querendo aplicar problemas na vida dos outros, eu vou compreender o meu autoconhecimento, por que isso está acontecendo. E aí, com inteligência, eu vou trabalhar aqui na minha desprogramação dessa situação, da minha desconexão, no corte, procurando entender o que me leva a isso, essa situação kármica, para que nos próximos grupos que eu for estar me integrando, eu não precise vivenciar o mesmo. Eu não precise vivenciar com o mesmo tipo de pessoa que me trouxe problema, me trouxe tristeza, me trouxe um sentimento de traição, entende? Então, eu sinto que é isso, aqui que você fazendo esse trabalho aqui, a inteligência é você trazendo, olha essa moça aqui segurando essa lâmpada, ela com inteligência, ela está buscando a iluminação dela, né, com base na luz, entendendo o que precisa ser feito para se desconectar aí de pessoas que só proferem julgamentos em relação a você. Né? Daqui a um pouco você encontra com aquela pessoa achando que a pessoa vai estar com saudade, já coloca você para baixo, né? E aí isso baixa nessa frequência, daqui a pouco você começa a ter descrédito de você mesmo, porque você insiste em conviver com pessoas que não querem o seu bem, que não querem realmente que você evolua, que você seja autêntico, que você cresça, sabe? Aqui já deu. Não. Oráculo da gratidão. Deixa eu pegar aqui pra você. E aí vem aquela música aqui, ó, do Charlie Brown. A gente passa a entender melhor a vida quando encontra o verdadeiro amor. Cada escolha uma renúncia, isso é a vida. Estou lutando para me recompor. De qualquer jeito, seu sorriso vai ser meu raio de sol. De qualquer jeito, seu sorriso vai ser meu raio de sol. O melhor presente que Deus me deu, a vida me ensinou a lutar pelo que é meu. O melhor presente que Deus me deu, a vida me ensinou a lutar pelo que é meu. É isso aí. Aí você faz escolhas, né, e resolve aí se abrir novamente para a vida, né, compreendendo, a pessoa xinga, né, que familiar que xinga, julgando você como um nada, sabe, esse tipo de coisa, entregue para essa pessoa, isso é dessa pessoa, isso diz respeito a ela, né, e aí às vezes a pessoa tá ali espelhando em você toda a podridão, toda a sujeira do inconsciente dela jogando sobre você, e você pode estar acolhendo muitas vezes coisas que não são suas, e daqui a pouco você pensa, eu sou uma M mesmo, eu sou uma droga mesmo, sabe? E não é por aí. Opa, veio duas. Gratidão pelos dons, pelos talentos e por todas as tarefas que realizo diariamente. Gratidão por aqueles que estão ao meu lado, exercendo funções que tornam a minha vida leve e melhor. Gratidão pela minha profissão.
Gratidão pelo teu trabalho. Por exemplo, eu sou muito autêntico no meu trabalho, eu faço algum tipo de trabalho muito autêntico, eu uso a minha autenticidade, eu coloco ali pra fora a minha verdade. Então aí as pessoas me julgam, tem certas pessoas que me julgam, amizades, família, que não querem ver eu fazendo isso. Então eu vou me conectar com as pessoas que tornam a minha vida mais leve, que tornam a minha vida mais feliz, que me incentivam de verdade. Sabe? É com essas pessoas que você precisa estar neste momento para que você se sinta melhor. Porque senão, realmente, aí acaba acontecendo, o fulano é uma M, né? Aí se você começa a deixar isso entrar em você, isso vai reverberando em outras áreas da sua vida e acaba se tornando algo muito grave, né? Um praguejamento. Então, isso é muito complicado. Realmente aqui você dar atenção, ou se você não tem dentro do ciclo, quando você está vivendo muitas questões kármicas, com família, com amizades, tudo, pode ser que você fique sem ninguém, sabe? Aconteça que, como o acidente supremo, é como se tudo tivesse caído por terra. E às vezes é melhor você estar assim, sozinho, sozinha, trabalhando o seu autoconhecimento ali para fazer essa limpeza, essa varredura, para depois, então, seguir um novo caminho. E eu te ofereço a minha mesa, que é um trabalho que eu tenho feito em mim, sempre que eu observo ali questões de pessoas querendo dar rasteira, querendo puxar o tapete, esse tipo de coisa que vem acontecendo, né, que eu venho observando, eu vou observar, ao invés de detonar com a pessoa, eu vou lá trabalhar na origem esse problema. E com a mesa radiônica, com as geometrias sagradas, a gente tem condições de fazer isso de uma forma muito plena, muito mais rápida, do que muitas sessões assim de hipnose, por exemplo, né? Embora a gente possa aliar, né, as técnicas para trazer a consciência, porque aquilo que a gente pode trazer a consciência com o tarô, ou até mesmo com a hipnose, né? Com a tua tela mental. Tá entrando uma fumaça aqui eu vou ter que abrir um pouquinho aqui, gente, só um pouquinho. Voltei aqui porque o incenso tava ficando muita fumaça aqui dentro da salinha. Então, Senhor, me mantenha sempre alerta e me dê segurança ao fazer minhas escolhas. Que as boas oportunidades apareçam sempre e que eu esteja de coração aberto para cada uma delas. Então, aqui fala de oportunidades que quando você faz escolhas, você deixa ir algumas coisas, pessoas, situações, você então daí se abre para novas possibilidades que estejam mais alinhadas com as tuas escolhas. O fato de escolher também, além de deixar ir certas situações, as tuas escolhas. Agora, o que eu quero? Que tipo de pessoa eu quero do meu lado? Que tipo de situação? E aí eu faço escolhas, então aí as coisas mudam também, né? Então aqui, gratidão pelas bênçãos que já recebi e por aquela que recebo agora. Então, uma boa jornada para você aí da sua nova relação, tá? Signo de Touro. É muito legal essa leitura, ela foi mais curta do que as demais, ela foi uma leitura mostrando para você o quanto o teu processo de evolução aqui, de autoconhecimento foi importante. Por isso que é muito bom, às vezes, a gente tá ali, até fica viciante, ficar passando o dedinho ali, olhando vídeo, tá? Até quando a gente tem os vídeos interessantes, assuntos que a gente gosta, porém, reservar um tempo para o nosso autoconhecimento, se a gente quer algo melhor, é a melhor solução. Porque é claro que a gente trabalha, por exemplo, com as entidades, com as pombagiras, com o povo cigano, a gente pode estar pedindo as nossas coisas, né? Mas nós podemos trabalhar em nós, e essas entidades também podem nos ajudar com isso, não só pedir coisas, mas nós estarmos atuando na nossa sombra para compreendermos o nosso interior, o que nos aprisiona, para que nós mesmos, dentro da nossa capacidade de cocriação, estar aí manifestando aquilo que a gente quer, sabe? Isso é uma das coisas que eu aprendi no meu desenvolvimento, que a gente trabalha ali a firmeza para segurança, para proteção, por exemplo, com o Exu Pombagira, mas a gente também trabalha, pede para eles ajuda para mostrar a nossa sombra,
também, para mostrar aquilo que está nos incomodando, nos atrapalhando, aquilo que está impedindo o nosso estado de autenticidade, o que está me impedindo de ser eu mesma, porque nós já nascemos uma das coisas assim que me marcou bastante é que o meu avô, e eu era bebê, e isso ficou marcado na minha vida, e eu tinha muita conexão com aquela história do patinho feio, né? Até por causa do meu sobrenome. Então, o patinho, ele disse que quando eu nasci eu era um patinho, né? Parecia um patinho feio, porque eu nasci com. Eu não sei se ele chegou a falar feio, pode ser que sim, mas assim, eu nasci com 3 cordões do cordão umbilical enrolado no pescoço. E eu nasci bem assim, escura, né? Mas era um escuro feio, porque eu nasci assim, praticamente quase morri. Realmente eu quase morri no útero, né? A minha mãe não me sentia mais. Então eu voltei porque era pra eu nascer, era pra eu estar aqui, tá? Porque eu nasci assim. Então aí eu demorei pra voltar à minha cor normal. E aí me chama, parece um patinho, né? Então aquilo parece que de alguma forma, mesmo sendo bebê, por isso que a gente tem que cuidar até com o bebê, aquilo entrou de alguma forma na minha mente. E aquilo continuou em alguns aspectos de família, de pessoas assim que têm uma certa arrogância, né? Querendo diminuir o outro, dizendo que você é isso, que você é aquilo. Então, isso é o teu inconsciente sendo mostrado naquela conexão com aquela pessoa. Então, é aí, nesse sentido, que a gente tem que ir trabalhando na gente e prestando atenção aos sinais. Aquilo que acontece ao nosso redor, muitas vezes não é para nos machucar. A gente machuca o nosso coração, a pessoa assim que você gosta, falando que você é uma M, por exemplo, né? Mas assim, quando você compreende que aquilo ali está querendo te mostrar alguma coisa, você para e pensa, e pode ser que você não vá brigar com essa pessoa, porque você vai entender que isso é um processo do meu inconsciente sendo mostrado, espelhado em outra pessoa, né? Que é algo que eu precisava curar em mim, que era esse sentimento que tinham colocado em mim ali, que não tiveram uma intenção ruim ali, óbvio, né? Mas que aquilo ali de alguma forma entrou no meu inconsciente, estava me atrapalhando bastante. Então aí isso eu trouxe, né, à tona isso, ali trabalhei na minha mesa radiônica e isso trouxe ali uma leveza na hora para mim dessa situação. Então, signo de Touro, espero que você tenha gostado da sua leitura e até a próxima.